Hey guys! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Condition of the Subject Clause e Act of the Subject Clause. A oração condição do sujeito e a oração ato do sujeito. Vamos ver as diferenças entre as duas. Bom, a oração condição do sujeito, Condition of the Subject Clause. O que ela é? Ela é uma oração que indica uma condição do sujeito através de um adjetivo ou de um substantivo. E aí, essa condição, um adjetivo ou substantivo, será o predicado. E a Act of the Subject Clause, ato do sujeito, é uma oração que indica um ato ou uma ação do sujeito, como o próprio nome já diz. O verbo é o foco da oração, então ele que vai ser o predicado, vai ser o predicado verbal. Bom, falando um pouquinho mais sobre a condição do sujeito, sobre a oração condição do sujeito primeiramente, nós temos então, o que a gente já falou, que o foco vai ser a condição do sujeito e vai ser expressa por um adjetivo ou por um substantivo. E aí, se for expresso por um adjetivo, vai ser o predicado adjetivo, predicate adjective. E se for expresso por um substantivo, vai ser o predicado substantivo, predicate noun, em inglês. O verbo não é o foco, pois é apenas o que liga o sujeito à sua condição. Aí recebe o nome de verbo de ligação no português e no inglês linking verb, tá? Que tem essa ideia também de verbo que liga, verbo que conecta. Então vamos ver exemplos. Nós temos aqui, the girl is intelligent, a menina é inteligente. Nós vamos ter sujeito, the girl, is, que é o verbo de ligação, intelligent é o adjetivo, a condição. E se é um adjetivo expressando essa condição, então vai ser o quê? Um predicado adjetivo, predicate adjective. Certo? Então, nós temos aqui um exemplo de oração condição do sujeito. O verbo aqui não importa, ele só está unindo o sujeito, the girl, à sua condição de ser inteligente. Então, ele é apenas um conector aqui, ó. Ele não é o foco da oração. O foco é o quê? É a condição, no caso aqui, um predicado adjetivo, porque é expressa por um adjetivo. Outro exemplo, agora usando um substantivo para expressar a condição. The girl is a student. A menina é uma estudante ou uma aluna. Nós vamos ter a mesma ideia aqui, no começo, the girl, subject. O the aqui é o determinante, ou o artigo, Ele acompanha ali o substantivo, então a função sintática ali é junto com a do substantivo que ele acompanha. Então, no caso, sujeito. Nós temos aqui o sujeito, a gente considera os dois aqui como o sujeito. Então, subject. O is é o linking verb, o verbo to be conjugado ali na terceira pessoa do singular, porque the girl, terceira pessoa do singular feminino. Então, temos aqui, o is conjugado corretamente. E, da mesma forma, o verbo de ligação não é o foco da oração. Qual que é o foco? Student, tá? O a aqui é o determinante, o artigo está apenas acompanhando, certo? Faz parte ali da função sintática, ou seja, a do predicado. O predicado por quê? Porque vai ser essa condição aqui que vai ser o foco da oração. Aí é expresso por um adjetivo? Não, agora é um substantivo. A gente fala, pode ser adjetivo, que nem aqui, ou então substantivo, que é o caso aqui. Então, predicado substantivo, predicate noun, certo? Bom, agora vamos ver um pouco mais a fundo sobre Act of the Subject Clause, oração ato ou ação do sujeito. O verbo é o foco da oração, que nem a gente já viu, então vamos ter um predicado verbal. E esse verbo ele pode ser um verbo intransitivo, que não precisa de objeto. Pode ser um verbo transitivo, que pode ter objeto direto ou objeto indireto, vai depender do verbo, exigir ou não uma preposição ali. E o verbo pode ter ou não complemento. Via de regra, os complementos eles não são essenciais para o sentido da oração, mas há casos que eles são praticamente essenciais. Porque se a gente tirar eles, vai ficar um tanto que estranha a oração. Mas calma lá que a gente ainda vai ver exemplos disso, tá? Então, vamos começar aqui pelos exemplos. The girl swims. A menina nada. Nós temos aqui subject e predicate verb. É o sujeito, the girl, que nem nos outros. Só que aqui a gente tem agora o quê? Swims. A gente tem um verbo aí de ação. O foco vai estar nele. O ato ou a ação dela nadar, que é o foco ali da oração.
tá? Assim, essa oração ela está correta, dá para falar the girl swims, a menina nada. Só que vocês vão, né, vocês vão de convir comigo que fica estranho. Até no português a gente fala a menina nada. Fica um pouco esquisito, parece que estava faltando alguma coisa nessa oração, né? Então, esse é um caso que vai exigir um complemento, né? Não chega a ser essencial o complemento, não chega a ser, mas é interessante colocar um complemento ali, até porque na prática a gente sempre fala usando algum complemento. Então, é bom colocar, certo? E que complementos seriam esses? Ó, que nem eu coloquei aqui. Advérbios, prepositional phrases, que são sintagmas preposicionais, né, que é um conjuntinho de palavras iniciado por preposição, entre outros tipos de complementos. Então vamos ver agora um exemplo com esses complementos. The girl swims every weekend with her friends. A menina, né, nada todo final de semana com seus amigos. Tá? Que a gente vai ter, né, o sujeito, predicado verbal, mesma ideia, só que agora com complementos. Que nem eu disse, eu coloquei aqui entre colchetes, não são complementos essenciais para a oração, mas eles são bem importantes, digamos assim, porque na prática a gente não fala sem esses complementos. Fica muito estranho se eu falar a menina nada. Então, o primeiro complemento que nós vamos ter aqui, advérbio, né? Every weekend. Esse parzinho aqui para indicar o quê? Todo final de semana. E aqui nós vamos ter with her friends, prepositional phrase, tá? Que começa aqui com preposição, né? E que conecta aí um substantivo ao restante da oração. Né? No caso, substantivo com seu determinante, mas enfim. Conecta aí esse substantivo ao restante da oração. Então, nós temos dois complementos. Poderia ter um só? Poderia ter só esse ou só esse. The girl swims every weekend. A menina nada todo final de semana. Tranquilo. The girl swims with her friends. A menina nada com seus amigos. Daria também, né? Parece que fica exigindo algum outro tipo de complemento. A menina nada com os amigos. Parece que fica meio estranho, né? Parece que fica faltando alguma coisa, mas dá também. Certo? Então, tá? Temos aí esses exemplos. O foco, lembrando, vai ser no verbo, tá? Por isso que é um predicado verbal, por isso que é uma oração ato ou ação do sujeito, que o foco está no ato ou na ação. E aqui nós temos o quê? Temos verbo transitivo? Precisa de objeto? Não tem objeto aqui. No máximo tem o quê? Os complementos, mas não tem objeto. Então, ele é um verbo intransitivo, não precisa de objeto. Agora vamos ver outros exemplos. The girl eats cake. A menina come bolo. Eats, né? Tem o S aqui porque está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, o verbo comer. Quando a gente come alguma coisa, né? Então, vai precisar de um objeto. No caso, objeto direto, aí não tem preposição conectando o verbo ao seu objeto. Então, nós vamos ter aqui, né, o sujeito, the girl, conforme os outros exemplos. Eat, que é o predicado verbal, né, o foco está no verbo comer. E cake, que é o direct object, objeto direto, não tem preposição conectando, né, o verbo ao seu objeto. Tá? Isso porque quando a gente come alguma coisa. Então, é o tipo de verbo que precisa de um objeto. E tá, a gente pode falar assim, a menina come bolo, tá? É normal, mas parece que fica faltando alguma coisa. Parece ser o tipo de oração que é interessante colocar ali algum tipo de complemento, né? Então, vamos colocar aqui um complemento. The girl eats cake every weekend. A menina come bolo todo final de semana. Aí ficou mais, né? Ficou o tipo de construção que a gente usa mais no dia a dia, né? Então, nós vamos ter aqui the girl, subject, eat, predicate verb, predicado verbal, cake, direct object of the verb, e complemento, né? O complement, que está entre colchete porque não precisa estar, ele não é essencial, né? Mas, como eu disse, é o tipo de construção que é interessante colocar ali um complementozinho. E aqui, né, nós vamos ter o quê? Novamente, a locução adverbial every weekend, para indicar a frequência, todo final de semana. Certo? Então, temos aqui it, que é o predicate verb, só que agora ele é o quê? Um verbo transitivo, né? Tem um objeto direto no caso, tá? E pode ou não ter complemento. Aqui não tem complemento e aqui tem.
É importante ter em mente que há verbos que, dependendo da situação, podem atuar como predicado verbal ou como verbo de ligação. Então, por isso que a gente tem que olhar a forma que ele está sendo empregado, olhar a oração, olhar o sentido. Bom, e um exemplo de verbo que pode ser tanto um quanto o outro, a depender da situação, é o verbo to be. Então, vamos ver os exemplos. The girl is beautiful. A menina é ou está linda. Em inglês, o verbo to be ele pode significar tanto ser quanto estar, diferente do português que a gente faz a divisão, tá? Então, nós vamos ter aqui, né, the girl, subject, linking verb, o verbo to be, né? E beautiful, predicate adjective. Então, o que é o foco aqui na oração? Beautiful, a condição aqui. Então, uma oração condição do sujeito. Logo, o verbo to be vai estar sendo o que ele vai estar sendo predicado? Não, que o foco é esse aqui. O predicado está aqui na condição. É um predicate adjective. Então, o is vai ser linking verb. O verbo to be aí vai ser linking verb, verbo de ligação. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui. The girl is at home. A menina está em casa. Aqui nós vamos ter, né, the girl, subject. O verbo to be agora vai ser o quê? Um predicado verbal, porque ele não está indicando uma condição. Não está indicando, né, uma característica da menina, né, ou alguma coisa que ela é, né, ser professora, ser aluna, alguma coisa assim. Não está indicando a condição da pessoa. Está indicando que um ato dela, no caso, o ato de estar em casa, certo? Então, aqui, o is que é o foco, o verbo to be que é o foco. Então, predicate verb, predicado verbal. E o at home seria o quê? É um complemento. Aqui eu não deixei entre colchetes, porque aqui eu considero como se fosse um complemento essencial. E aqui é essencial mesmo, porque a gente não pode falar the girl is, a menina está, e pronto, não pode. A gente tem que ter um complemento essencial ali. Então, aqui eu considero que é um complemento essencial, certo? Então, aqui nós vamos ter oração condição do sujeito, o foco está na condição, né, predicado adjetivo, logo o verbo to be é apenas um linking verb, né, conectando o sujeito à sua condição. Já aqui o verbo to be é o foco, que o foco ali está no ato do sujeito, tá? No ato do sujeito de estar em casa, no caso. E tem um complemento aqui, só que é um complemento essencial. Ele de fato tem que estar ali. Não precisa ser at home, podia ser outra coisa. The girl is at the mall, no shopping, is at the park, no parque. Pode ser outros complementos ali, mas tem que ter algum. Outro exemplo de verbo que pode atuar como verbo de ligação ou verbo de predicado, a depender da oração, a depender do uso, é o verbo look. Tá? The girl looks beautiful. A menina é ou parece ser linda. Ou pode ser também a menina está ou parece estar linda. Pode ser os dois, né? Pode ser ou estar. E aqui a gente está vendo que o verbo look está sendo usado com um sentido bem próximo do verbo to be. Tanto é que em português a gente costuma traduzir como o verbo to be mesmo, com o verbo ser. A menina é linda ou a menina está linda, a gente costuma traduzir assim. Mas ele tem um sentido um pouquinho mais específico, se a gente for pensar no inglês. Ele é um sentido mais, ela parece estar bonita, ela parece ser linda, certo? Ela tem esse sentido um pouquinho mais de parece ser, parece estar, tá? Seria um sentido mais específico, mas enfim, pode traduzir como ser. Então, nós vamos ter, né, o sujeito, verbo de ligação, o Luca aqui está fazendo papel de verbo de ligação. Até que ele é até traduzido, quando a gente traduz, costuma traduzir, né, para o verbo ser ou estar. E o beautiful, o predicate adjective, né, o adjetivo que é o foco ali da oração, a condição. Tá, então, oração, condição do sujeito. The girl looks at the window every day. A menina olha pela janela todo dia. Então, aqui nós vamos ter sujeito, the girl, look, vai ser o que agora? Predicate verb, o verbo olhar, tá? Que é um verbo de ação, o foco ali está no ato ou ação dela olhar, tá? Então, vai ser o predicado verbal. Então, e at the window vai ser o que? Indirect object, tá? Porque o verbo olhar, ele exige um objeto, no caso, um objeto indireto, ó, que tem a preposição aqui, conectando o objeto ao seu verbo, tá? Então,
at the window, indirect object, e everyday é o complemento, no caso, um advérbio. Não precisa estar ali, mas é interessante que esteja, porque foi meio estranho falar the girl looks at the window, a menina olha pela janela. Só falar assim fica um pouco estranho, é interessante ter um complemento ali, tá? Então aqui, look é linking verb, está apenas conectando, tem um sentido mais de estar, né, ou parece estar. E aqui look é o verbo olhar, tem o sentido de olhar e indica aí que é ação, o foco está na ação, no ato de olhar. Então, né, ele é o predicado verbal. E recapitulando aqui, né, nós temos a condition of the subject clause, que é, né, uma oração que indica uma condição do sujeito, que pode ser expressa por um adjetivo ou por um substantivo, e aí vai ser predicado adjetivo ou predicado substantivo, né, respectivamente. E o verbo não é o foco, porque ele apenas liga o sujeito à sua condição. Então, ele vai ser aí o verbo de ligação, linking verb. Já na act of the subject clause, nós vamos ter o quê? Uma oração que indica um ato ou uma ação do sujeito. O verbo é o foco da oração, então por isso que ele é o predicado verbal ali. E pode ser um verbo intransitivo, não precisa de nenhum objeto. Pode ser um verbo transitivo, tem objeto direto ou objeto indireto, né? A depender se precisa ou, né, a depender se precisa ou não de preposição. E pode ter ou não complemento. Mas a gente viu que em algumas construções o complemento é essencial. Como é o caso de the girl is at home. Não dá para falar só the girl is. Precisa de algum complemento ali. Então, nesse caso, o complemento é essencial. E em outros casos, né, embora não seja essencial, é interessante que exista ali um complemento, conforme a gente viu. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui abaixo o link para vocês poderem conferir os cursos aqui da comunidade Fiel, cursos de inglês online. Então, kisses and bye bye!